Passo assim a cumprimentar Sua Excelência, Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Senhor Presidente da Associação Nacional dos Municípios, caros senhores membros do Corpo Diplomático aqui presentes, caros senhores diretores nacionais, caros senhores representantes das instituições públicas e privadas aqui presentes, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos à apresentação da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde e o respectivo Plano de Ação. Os documentos estratégicos que vão ser apresentados aqui hoje neste evento consubstanciam o cumprimento de um compromisso assumido pelo Governo de Cabo Verde, que é o de implementar a Estratégia Digital de Cabo Verde através da Agenda e do Plano de Ação Governação Digital, sob a visão orientadora de um Cabo Verde digital, um Estado digital, ágil, capaz, resiliente, confiável e transparente, mais próximo em todas as etapas da vida dos cidadãos e das nossas empresas. E sem mais delongas, convido o Sr. Diretor Nacional da Modernização do Estado, Engenheiro João da Cruz, para fazer o enquadramento do processo de elaboração da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde e do respectivo Plano de Ação. Tenha bondade, Sr. Diretor Nacional. Muito bom dia a todos. Excelentíssima Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, excelentíssimo Senhor Presidente da Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, excelentíssimos senhores representantes do Corpo Diplomático aqui presentes, excelentíssimos senhores representantes das empresas e institutos públicos, excelentíssimo Senhor Presidente da CNPD, excelentíssimos senhores representantes das empresas de base tecnológicas, convidadas, caros colegas dirigentes e funcionários da administração pública, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Falar de governação digital é falar de um catalisador do desenvolvimento sustentável do país. Reconhecendo a importância da transformação digital, Cabo Verde decidiu abraçar esta revolução e usar a tecnologia como uma ferramenta para impulsionar o desenvolvimento socioeconómico e melhorar a prestação de serviços públicos. Assim, nesta legislatura, o Governo decidiu reforçar a aposta na governação digital com a criação do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, cuja orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei nº 70/2021, de 18 de outubro, e que tem por missão conceber, propor, coordenar, executar e avaliar as políticas estratégicas nacionais do Governo em matéria de modernização, inovação e simplificação administrativa, governação digital, assim como em matéria da organização e gestão dos serviços públicos, gestão, capacitação e qualificação dos recursos humanos da administração pública. No que se refere à governação digital, essas atribuições são assumidas pela Direção Nacional da Modernização do Estado. É no exercício desta missão que a DNME, Direção Nacional da Modernização do Estado, coordenou a elaboração da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde e o respectivo Plano de Ação, e coordenará a sua implementação. A concessão da EGDCV, a Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde, teve início em 2021, tendo sido aprovado no final deste mesmo ano. Pressuposto-se um horizonte temporal de 3 anos para o desenho de uma estratégia ambiciosa, com o objetivo de harmonizar as políticas públicas orientadas para a transformação digital do país, alinhando diferentes setores da governação. O foco da EGDCV não se restringiu ao aumento da qualidade e eficiência das operações internas da administração pública, mas também visa potenciar e facilitar a reforma administrativa e institucional do Estado, enriquecer, aprofundar a relação com a economia,
e suportar diretamente objetivos concretos de políticas públicas setoriais, por exemplo, na saúde, na educação, na economia, na segurança, na justiça, entre muitos outros. A IGDCV é composta por um conjunto de escolhas, resultado de um trabalho coordenado pela DNME, com assistência técnica da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas, UNU-EGOV. A formulação da estratégia inclui um processo estruturado de ampla auscultação dos mais diversos atores-chave, oriundos do governo, empresas, universidades e da sociedade civil, uma vez que acreditamos que a colaboração e a diversidade de perspectivas são fundamentais para alcançar os resultados efetivos e inclusivos. O processo foi composto por várias etapas ao nível da elaboração da IGDCV. Diagnóstico e análise do contexto em Cabo Verde e do contexto regional, definição de uma visão, validação das áreas de intervenção, definição dos objetivos e dos estruturantes. Durante este processo, realizamos entrevistas com diversas personalidades, workshops e reuniões com os pontos focais de todos os ministérios, auscultando as necessidades, aspirações e preocupações de todos os envolvidos. Essa abordagem permitiu-nos obter uma visão abrangente e integrada sobre as demandas e expectativas dos cidadãos e das instituições. A análise de dados e informações das mais variadas fontes, que também inclui os documentos estratégicos do país, Programa do Governo, PETS, seguido de um rigoroso processo de síntese, culminou em uma visão estratégica comum, agregadora de vontades, mobilizadora de recursos e capaz de guiar as políticas públicas. A visão encontrada foi a de um Cabo Verde digital, acima de tudo, um Estado ágil, capaz, resiliente, confiável e transparente, mais próximo em todas as etapas de vida dos cidadãos e das empresas. Em suma, colocando os cidadãos e as empresas no foco da governação. Este processo permitiu ainda definir 80 medidas estratégicas e 55 estruturantes, que são pilares que vão sustentar a governação digital. De referir ainda que a metodologia utilizada para a concessão do plano da estratégia de governação digital foi distinguida na Conferência Internacional de Teoria e Prática da Governação, ICEGOV, de 2021, com o prémio Best Short Paper. Já o Plano de Ação, enquanto instrumento de operacionalização da IGDCV, procurou especificar os caminhos para a sua implementação no concreto dos diversos serviços e setores que lhe são nucleares. Tal, ele envolveu um esforço grande de articulação com diversos planos setoriais e catálogos de produtos que têm emergido desses setores que foram facultados pela DNP, sempre com o objetivo global de traçar um rumo coerente, sustentável e alinhado com as opções estratégicas já tomadas pelo país. O workshop de cocriação, bem como as reuniões presenciais de validação com os pontos focais e as várias reuniões online, permitiram chegar a este ponto e foram os pontos altos de um processo co-criativo, participativo e inclusivo que teve a duração de 7 meses. O plano de ação consolida em metas e, dentro destas, em ações e projetos, o rumo traçado pela IGDCV. De realçar que os documentos que são aqui apresentados são propriedade do coletivo e não de um ministério específico, pelo que o sucesso da sua implementação depende da apropriação e engajamento de todos nós. Por fim, mas não menos importante, permitam-me agradecer a todos aqueles que contribuíram e colaboraram para a elaboração da estratégia e do plano de ação, em especial aos pontos focais dos vários ministérios, ao engenheiro Marco Cardoso, que fez parte da equipa de coordenação, e a equipa da DNP, que facultou documentos importantes, e, acima de tudo, também a equipa da DNME, que se mostrou resiliente ao longo deste processo.
Esperamos continuar a contar com a vossa dedicação e colaboração. Juntos podemos construir uma sociedade digital mais conectada, participativa e equitativa, onde o cidadão cabo-verdiano possa colher os benefícios da era digital. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor Nacional da Modernização do Estado, pela sua intervenção. Caros convidados, a vossa atenção agora para a intervenção da especialista do programa e gestora de portfólio Governança Democrática da PNUD, doutora Elizabeth Mendes. Tenha bondade. Bom dia a todos e todas, é assim que nós devemos dizer. A excelentíssima senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, excelentíssimo senhor Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, a excelentíssima senhora Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas, excelentíssima senhora Embaixadora da União Europeia aqui em Cabo Verde, e o restante do corpo diplomático aqui presente, excelentíssimo senhor Diretor Nacional da Modernização do Estado, excelentíssima senhora Diretora Nacional da Administração Pública, excelentíssimo senhor Presidente do Conselho de Administração do NOSI, quero realçar porque, estamos nesta questão da digitalização que o NOSI esteve muito envolvido, excelentíssimo senhor Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, enfim, como costuma-se dizer, todo o protocolo observado. Antes de mais, quero cumprimentar aos presentes e agradecer pela honrosa oportunidade de participar na abertura da apresentação da Estratégia Digital da Governação Digital de Cabo Verde. No mundo globalizado, em que os países todos se adaptam às novas tecnologias, às regras da concorrência do mercado global, ao modelo de governação democrática e às demandas cada vez mais sofisticadas dos seus próprios cidadãos, é exigido ao Estado e à administração pública que se adapte constantemente à dinâmica do mundo moderno. A comunidade internacional tem registrado mudanças profundas. A complexidade e interdependência global têm criado oportunidades, impulsionado o desenvolvimento, mas também novos desafios são colocados aos países. As respostas não são fáceis. As expectativas dos cidadãos e as vontades dos governos em acelerar os desenvolvimentos são maiores que os ritmos de adaptação e da capacidade de resposta das instituições públicas, e assim exige-se muito do gestor público, particularmente a nível intermédio nessa dinâmica. A rápida evolução das mudanças tecnológicas e da transformação digital obriga à standardização, à mudança radical da nossa forma de viver e de trabalhar. As novas tecnologias estão permitindo a abertura e o feedback dos cidadãos, o que gera pressão para uma melhor governação. Os governos estão a se preocupar cada vez mais em responder às exigências dos cidadãos, tomando medidas e agindo no melhoramento da regulação, no controle da corrupção e na elevação e imposição de padrões éticos na condução de assuntos públicos. Defende-se muito hoje a redução do tamanho do Estado, a tercialização dos serviços públicos, um Estado mais regulado, fiscalizador e menos interveniente, coordenador do sistema económico e impulsionador dos empreendimentos privados, gestor das finanças públicas e que garanta a ordem interna e a defesa do país, enfim, um modelo de Estado mais descentralizado e que esteja ao serviço de cada cidadão, independentemente de onde ele se encontre fisicamente. A digitalização pode ser de grande valia nesse processo.
Independentemente da opção sobre as funções do Estado, exige da administração pública que ela seja eficiente, que seja facilitadora de negócios, que garanta a prestação de serviços sociais à população com qualidade, que seja ágil e, enfim, que responda às necessidades do cidadão e das empresas em tempo útil. A satisfação ao cidadão e à sociedade é, no fundo, o fim último de toda ação administrativa. As ineficiências são, assim, pouco toleradas pelos contribuintes, pois os cidadãos procuram ter mais informação e estão muito atentos. As populações estão mais instruídas, as organizações profissionais são mais fortes e a sociedade civil organizada vai se empoderando e está cada vez mais ativa. As reformas da administração pública no mundo vão sendo feitas no sentido de eliminar os obstáculos dos modelos burocráticos pesados para a boa prestação de serviços, de melhoramento da governabilidade do Estado, para a transparência da gestão pública, de exigência de espaço para um controle social dos cidadãos e para uma gestão inclusiva que permite a melhor utilização das capacidades humanas da administração pública e, portanto, salvaguardando a igualdade do género. Portanto, aqui, digamos, há a pressão para o Open Government. Os desafios que a liderança política e administrativa enfrenta nos países na implementação dos ODS são imensos e crescentes. Para a realização dos ODS 16, a administração pública precisa se reorganizar e se reorientar. A aprendizagem contínua e o estímulo à excelência no serviço público são absolutamente necessários. Ainda a inovação no setor público é muito fragmentada e lenta, o que impede a ampliação dos conhecimentos e a efetiva modernização da administração pública e, por isso, há que disciplinar a digitalização. A digitalização não deve ser feita de forma desorganizada, evitando que haja proliferação de plataformas digitais sem conexão umas com as outras. A estratégia da governação digital que vai ser agora apresentada é muito contínua, oportuna, para a melhor gestão dos recursos digitais, para que estejam também enquadrados em regras e gestão de recursos digitais, para que estejam, portanto, em regras e normas. Para o cidadão, interessa respostas rápidas do Estado e, ainda melhor, se ele puder ser de auto-servicing, para qualquer serviço público, onde quer que o cidadão esteja, e esse caminho, e é esse o caminho. A inteligência artificial está a instalar-se e não será possível voltar-se atrás. E, por isso, é urgente a regulação da digitalização e, particularmente, da utilização da inteligência artificial para que seja instrumento do ser humano para maior eficiência e melhor qualidade de vida, e há que salvaguardar religiosamente, portanto, todos os adquiridos em matéria de direitos humanos. O cidadão e a empresa não têm tempo a perder. O tempo é dinheiro, como se diz, e ninguém tem tempo ou dinheiro a perder. A pandemia Covid-19, por necessidade de confinamento e de distanciamento social, tem inspirado o avanço da digitalização para permitir o teletrabalho. Há que aproveitar das lições aprendidas, abraçar inovações e avançar na interoperabilidade aqui em Cabo Verde, numa perspectiva de integração de subsistemas organizacionais na administração pública, numa visão holística e abrangente, como pretende esta estratégia digital. Mais digitalização significa mais oportunidades, mas também há riscos e responsabilidades. A administração pública é aquela máquina que pode facilitar ou emperrar o progresso do país, dependente da sua boa ou má prestação. É de se assumir definitivamente a administração pública como alavanca do desenvolvimento, tanto nacional como local. A presença e participação ativa dos gestores de topo da administração pública aqui presentes demonstra vontade de fazer acontecer a mudança da cultura institucional que se quer para Cabo Verde, para a real integração de Cabo Verde no mundo. O PNUD e outras agências das Nações Unidas vêm apoiando o país no reforço das instituições públicas para melhor servir o país, particularmente na questão da governação eletrónica, que nós estivemos presentes desde o início com o PESE e o PAGE, que, digamos,
os que estão aqui, portanto, se lembram. Portanto, desde a primeira hora foi chamado, digamos, as Nações Unidas, particularmente o PNUD, para a primeira estratégia de governação eletrónica no país. Portanto, mas, sobretudo, o apoio nosso é para servir as pessoas numa base de imparcialidade, de igualdade, de legalidade, com eficiência, eficácia e integridade, almejando uma administração moderna, aberta e democrática, que permita a participação dos próprios funcionários públicos, dos cidadãos em geral, e que também dá espaço ao controle social. Está o PNUD orgulhoso de poder fazer parte deste processo e disponível para continuar a apoiar todo o esforço do país para uma melhor administração pública. Obrigada. Muito obrigado, senhora especialista e representante aqui da PNUD, doutora Elizabeth Mendes. Convidamos agora para fazer a sua intervenção a senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, doutora Edna Oliveira. Tenha a bondade. Bom dia. Excelentíssimos senhores representantes do corpo diplomático aqui presente, excelentíssima senhora especialista do programa e gestora do portfólio Governança Democrática do PNUD, excelentíssimo senhor diretor nacional da Modernização do Estado, excelentíssima senhora diretora nacional da Administração Pública, excelentíssimos senhores diretores nacionais e gerais, excelentíssimos senhores presidentes dos institutos públicos e das empresas públicas aqui presentes, excelentíssimo senhor pró-reitor da Universidade de Cabo Verde, excelentíssimo senhor presidente do Conselho de Administração do NOSI, enquanto nosso parceiro neste grande desafio que é transformar digitalmente o país, excelentíssimos senhores presidentes de entidades e organismos internacionais, excelentíssimo senhor representante do Núcleo Operacional da Universidade das Nações Unidas, a NUEGOV, excelentíssimos senhores representantes dos órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, distintos convidados. Considerem-se a todos devidamente cumprimentados. Sejam bem-vindos a este evento da apresentação da Estratégia de Governação Digital de Cabo Verde e o respectivo plano de ação. A apresentação destes instrumentos estratégicos em matéria de governação digital é para nós um momento de celebração e de reflexão sobre o percurso que fizemos, a visão que temos para o setor público e os caminhos que devemos trilhar para garantir que o futuro da administração pública cabo-verdiana e, consequentemente, do Estado de Cabo Verde seja sustentável e de sucesso. Conforme relatado pelo Diretor Nacional da Modernização do Estado, a Estratégia da Governação Digital é o produto de meses de trabalho árduo, de diagnóstico e análises profundas, debates entre técnicos, dirigentes e especialistas de todos os setores da administração pública, da academia e demais entidades envolvidas. Por isso, devo reconhecer que os documentos que vão ser apresentados são o resultado profícuo de um esforço coletivo. Não são documentos do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, ou de um técnico, ou de um dirigente qualquer, ou de um membro do governo. É um documento do Estado de Cabo Verde. Mas por que elaborar a estratégia para a governação digital e o respectivo plano de ação? Como sabemos, o atual governo considera a modernização do Estado como um dos instrumentos fundamentais da estratégia de desenvolvimento do país. E ciente das potencialidades que as tecnologias de informação e comunicação propiciam
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados, para a agilização da vida dos cidadãos, para aumentar a transparência na gestão da coisa pública e para aprofundar a participação cidadã em Cabo Verde e, consequentemente, para elevar os padrões de competitividade económica, atribuiu particular relevo à dimensão governação digital, tendo, por isso, definido no seu programa de governação que implementará a Estratégia Digital de Cabo Verde, designadamente através da Estratégia de Governação Digital e do respectivo Plano de Ação. É certo que Cabo Verde tem tido um percurso de sucesso em matéria de governação digital que muito nos orgulha. Percurso esse que hoje permite que o país esteja num nível elevado em matéria de governação eletrónica, ocupando a 3ª posição do ranking em África. Mas diga-se que, embora Cabo Verde tenha dado passos largos em matéria de governação digital, o que é certo é que hoje ainda a maior parte dos processos ao nível do setor público são tramitados em formato de papel, sendo disponibilizados poucos serviços públicos transacionais por via digital, o que faz com que os cidadãos e as empresas não sintam ainda o cabal impacto do desenvolvimento tecnológico ao nível do Estado de Cabo Verde. E em face a uma sociedade civil cada vez mais informada, verificamos que há um aumento crescente de múltiplas demandas voláteis e mutáveis perante o Estado, o que tem aprofundado a complexidade das suas funções, fazendo com que todos os setores da governação sintam necessidade de implementar a sua infraestrutura tecnológica, os seus sistemas de informação e criar as suas equipas de suporte, de forma a alterar o paradigma da prestação de serviço aos cidadãos, tornando-os mais acessíveis e, com isso, por dar respostas às solicitações dos cidadãos de forma célere e eficaz. Contudo, o processo de incrementação e consolidação da governação digital em Cabo Verde não pode ser efetuado de forma desregrada, com base em vontades de dirigentes momentâneos ou em percepções não fundamentadas tecnicamente, pois que muitas vezes a prioridade de um determinado setor ou de um determinado dirigente não consubstancia a prioridade do país e nem se adequa ao estádio de desenvolvimento do país, sendo certo que muitas vezes a oferta em matéria do digital não é adequada à demanda e vice-versa. Por isso, é primordial que a definição de políticas públicas em matéria de governação digital seja feita de forma planeada, transversal e que as ações que se desenvolverem sejam implementadas de forma segura, sustentada e efetiva. Daí a necessidade de definição e aprovação da estratégia para a governação digital de Cabo Verde. Acreditamos que este documento estratégico irá servir como um guia, uma bússola, que nos irá permitir conhecer o nosso estádio atual, definir os objetivos e metas a serem alcançados, orientar e identificar o percurso que devemos trilhar. Mas mais acreditamos que este documento estratégico vai propiciar o alinhamento na execução das atividades e promover o comprometimento e motivação dos diferentes departamentos governamentais, entidades e organismos públicos em prol de um objetivo comum, que é a prestação de um serviço público de qualidade, de forma ágil e com impacto efetivo na vida dos cidadãos e das empresas. É um documento que certamente nos dá a oportunidade de conhecer o nosso potencial e antecipar os riscos na tomada de decisões a curto e longo prazo. É um documento fundamental e, quiçá, cimeiro para o processo da digitalização da administração pública cabo-verdiana e, consequentemente, do Estado de Cabo Verde. E é exatamente por termos a consciência da importância e da necessidade de termos um documento estratégico em matéria de governação digital que tomamos a decisão de avançar com a elaboração da estratégia de governação digital de Cabo Verde, que vai ser apresentada de seguida e que foi aprovada através da resolução número 113/2021, de 14 de dezembro, cumprindo assim um dos compromissos assumidos pelo Governo no seu programa. Contudo,
embora nos congratulemos com a elaboração da estratégia de governação digital, estamos cientes de que ela não consiste num fim em si mesma. A estratégia, na verdade, deve ser um instrumento que orienta e sustenta toda a atuação do Estado no sentido de simplificar os processos e reduzir as redundâncias e o peso burocrático da administração, assegurar estrategicamente os recursos tecnológicos e legislativos adequados, concretizar a integração e a interoperabilidade de processos e dos sistemas de informação, ampliar os serviços públicos digitais e melhorar os níveis de qualidade da sua prestação, alargar a disponibilização e o acesso à informação para melhorar as atividades do setor privado, controlar os custos do Estado e simplificar a vida dos cidadãos, promover a segurança e resiliência das infraestruturas tecnológicas e institucionais e aprofundar a literacia digital na administração pública, dotando um país de instrumentos institucionais que garantam a boa governação do processo complexo de transformação digital. Para tanto, é necessário que a visão plasmada na estratégia, os objetivos a alcançar identificados, as medidas nela previstas sejam concretizadas. Por isso, na sequência da sua aprovação, avançamos com a elaboração do plano de ação para a sua operacionalização, pois que mais do que ter uma visão estratégica e definir objetivos estratégicos, é necessário que as metas e os objetivos definidos sejam transformados em ações concretas, detalhando-se como é que cada um será alcançado num processo minucioso de definição das tarefas específicas e mensuráveis a serem assumidas por cada um. É necessário que identifiquemos as necessidades de recursos financeiros, humanos, tecnológicos e materiais de que devemos nos munir no processo de consolidação da transformação digital do setor público, de forma que possamos garantir a sua utilização eficiente, evitando o desperdício de recursos. É necessário que se estabeleça um nível de priorização, ou seja, se indique o momento em que cada ação deve ser praticada, definindo-se as etapas, atribuindo-se as responsabilidades de forma clara e objetiva e se estabeleçam os prazos necessários para alcançar os resultados desejados. Por outro lado, é também necessário que se defina um cronograma de priorização para facilitar o processo de monitorização da implementação da estratégia, permitindo, caso seja necessário, que se adotem medidas corretivas, perspectivando sempre que as ações sejam concluídas dentro do cronograma previsto, que a estratégia seja implementada na íntegra e os objetivos nela traçados sejam alcançados. O plano de ação e a estratégia de governação já estão elaborados. Excelentíssimos e senhores distintos convidados, concluímos certamente uma etapa, que é dotar o país de 2 importantes documentos estratégicos em matéria de governação digital. A próxima etapa é a concretização das ações previstas para cada uma das metas do plano. Nesta fase, o envolvimento de todos os setores é de extrema importância, pois que por esta via se poderá garantir que todos estão cientes do seu papel, das suas responsabilidades na execução do plano e da estratégia de forma cabal. Daí, considerarmos primordial e pertinente a realização deste evento, da apresentação pública da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde e o respectivo plano de ação. Esperamos, no final da apresentação, ter conseguido engajar os dirigentes, os técnicos, as startups, as empresas que atuam na área do digital, a academia, as entidades reguladoras, os parceiros estratégicos e que criamos assim um ambiente para garantirmos o alinhamento total entre os diferentes interlocutores e, com isso, o resultado almejado pelo Governo será certamente alcançado. Para terminar, gostaria de expressar em meu nome e do Governo um agradecimento ao Escritório Conjunto do PNUD, Unicef e UNFPA,
pelo financiamento para a contratação da equipa de especialistas que elaboraram os documentos estratégicos que vão ser aqui apresentados. Desde a primeira hora, acreditaram no projeto e responderam com um sim. E para nós este sim é a manifestação de total disponibilidade, enquanto parceiro estratégico de Cabo Verde, de continuar a apoiar o processo de desenvolvimento do país, pelo que congratulamos com a parceria que resultou profícua. Permitam-me também dirigir um agradecimento especial à equipa de especialistas do Núcleo Operacional da Universidade das Nações Unidas para a Governação Eletrónica, a UNOEGOV, representada neste ato pelo engenheiro Luís Barbosa, que nos suportou tecnicamente neste percurso e processo de elaboração de tão importantes instrumentos. Permitam-me ainda agradecer os dirigentes, os pontos focais de cada um dos departamentos governamentais e todas as entidades envolvidas no processo da elaboração destes dois instrumentos, pelo comprometimento manifestado e, mais ainda, gostaria também de fazer um agradecimento especial à equipa do Ministério da Modernização do Estado, que soube tão bem assumir o desafio lançado pelo Governo, quer seja no acompanhamento e na coordenação do processo de elaboração dos documentos, como aqueles que estiveram diretamente envolvidos na organização deste evento. O trabalho árduo certamente dá frutos. Demonstraram que somos uma equipa coesa e engajada, pelo que espero continuar a contar com o vosso suporte. Por fim, gostaria de assumir aqui, perante todos, enquanto Ministra que tutela o Ministério da Modernização do Estado e que tem por missão conceber, propor, coordenar, executar e avaliar as políticas do Governo em matéria de modernização, inovação e simplificação administrativa, da governação digital, assim como em matéria de organização e gestão dos serviços públicos, gestão, capacitação e qualificação dos recursos humanos do Estado e da administração pública, o firme compromisso de tudo continuar a fazer para cumprirmos o grande compromisso assumido pelo Governo de implementar a estratégia digital de Cabo Verde através da consolidação dos investimentos em tecnologias, arranjos administrativos e legislações estruturantes para a transformação digital que permitam um Estado mais próximo dos cidadãos e das empresas através de serviços públicos digitais, um serviço público de qualidade através de processos mais simples e digitais, um Estado mais transparente através de acesso e disponibilização de informação, um Estado mais ágil através de integração e interoperabilidade dos sistemas de informação. Sei que a tarefa não é fácil, que existem muitas pedras para serem quebradas, que existem muitos resistentes pelo caminho e que durante o percurso vou ter que saber gerir, congregar, agregar o contributo que cada um de nós e todos juntos possamos dar para que Cabo Verde possa trilhar este caminho. Obrigada a todos pela vossa honrosa presença. Continuação de um bom dia. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua boa intervenção aqui. Para fazer a apresentação da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde, convidamos o engenheiro Luís Barbosa. Tenha bondade. Muito bom dia a todas e a todos. Sra. Ministra, Excelência, Sr. Diretor Nacional da Modernização do Estado, Sra. Diretora Nacional da Administração Pública, Sr. Representante do PNUD, representantes do Corpo Diplomático, demais autoridades, caríssimos amigos, minhas senhoras e meus senhores. Eu gostava, antes de mais, de partilhar a alegria por termos chegado a este ponto. É apenas uma etapa, como a Sra. Ministra referiu, mas uma grande etapa. Gostava de agradecer
o convite à Universidade das Nações Unidas e a confiança do Governo de Cabo Verde na nossa equipa para ajudar neste processo e, sobretudo, saudar os colegas que em Cabo Verde, e nomeadamente na Direção Nacional da Administração do Estado, colaboraram arduamente ao longo destes meses na elaboração destas duas peças que hoje me cabe fazer uma breve apresentação. Conjuntamente, a estratégia e o plano de ação configuram um desígnio estratégico em termos da transformação digital do Estado que terá certamente impacto não apenas na consolidação do Estado de Direito e na oferta de mais e melhores serviços digitais à população, mas também como um passo importante, um elemento importante na persecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável em que o país está envolvido. Como poderão ver nestes slides, eu, começarei por dar uma breve visão da estratégia e depois passarei para o plano de estudos, para o plano de ação. Esta estratégia, a sua elaboração, seguiu um processo longo, trabalhoso, mas muito participado, desde logo com um amplo diagnóstico, como uma primeira etapa que conduziu à definição de uma visão global de que já falarei, assumida e partilhada pelos vários setores, e da qual se retiraram um conjunto de áreas de intervenção, de objetivos estratégicos associados e de estruturantes a prosseguir. Eu gostava de salientar neste momento que este trabalho não partiu do vazio, muito pelo contrário, e já aqui se disse esta manhã, ele partiu de um percurso, de um caminho muito consistente que o país foi desenvolvendo ao longo dos anos e que o colocou como um ponto de referência nesta área em África e mesmo no plano internacional global extremamente relevante. Sem esse caminho, sem esse percurso, certamente que não estaríamos aqui. Uma outra marca d'água deste processo, também já referida, foi a participação alargada. Este slide dá uma ideia das 28 instituições e entidades envolvidas no plano de ação e na definição da estratégia, que trouxeram diversas contribuições e que foram muito importantes em todo este processo. Peço desculpa. Peço desculpa, vou tentar andar um bocadinho mais depressa com os slides. Simultaneamente, esta auscultação da realidade cabo-verdiana foi feito um estudo muito detalhado dos diversos indicadores que nesta área aferem, em termos internacionais, o impacto e o progresso na governação digital e que, em muitos deles, o país já pontua razoavelmente bem, mas que nos pareceu muito importante analisar para aferir a precisão e a relevância de cada uma das medidas apontadas. E têm aí uma referência aos vários indicadores seguidos, desde o IGDI da UNDESA, das Nações Unidas, aos índices do Banco Mundial, da ITU, enfim, tudo isto está detalhado com bastante detalhe na estratégia. Eu gostaria apenas de salientar a relevância deste exercício para aferir o seu impacto e a sua relevância para a definição destes objetivos estratégicos. Este slide mostra-vos um pouco o tipo de análise que nós fizemos juntamente, localmente, com as várias equipas e os vários setores em Cabo Verde, nomeadamente em termos de análise SWOT, de oportunidades, de ameaças, de forças e de fraquezas. Este é apenas um exemplo do tipo de aspectos que tivemos em consideração. E, como podem ver neste pequeno exemplo, as oportunidades eram bastantes, algumas ameaças que terão que ser vencidas e que penso que esta estratégia ajudará a vencer, forças muito importantes, desde logo a vontade política e a existência já de um conjunto de mecanismos onde foi possível alicerçar novos espaços, e algumas fraquezas que certamente é tarefa desta equipa tomar em consideração
e trabalhar com elas. Isto levou-nos, e esta frase já foi aqui repetida hoje por vários intervenientes, à definição de uma visão estratégica configurada neste enunciado, um Cabo Verde digital, um Estado ágil, capaz, resiliente, confiável, transparente, mais próximo em todas as etapas da vida dos cidadãos e das empresas. Esta frase não é uma frase bonita, é qualquer coisa que nasceu de um processo muito participado e muito discutido, de tal maneira que cada qualificativo utilizado aqui, ágil, capaz, resiliente, etc., cada um destes qualificativos tem raízes no diagnóstico feito, na análise e na aferição com os rankings internacionais, o que lhe confere um peso específico, um valor normativo, diria até, relevante. E por isso, neste slide, veem que, saindo destes vários qualificativos, aparecem as referências às 9 áreas de intervenção, que eu já detalharei, que caracterizam a estratégia e que, de alguma forma, contribuem para a persecução desta visão. Tem aqui o edifício genérico da estratégia. Ela baseia-se, então, em 9 áreas de intervenção. Referi-las-ei dentro de momentos com mais detalhe. Cada uma destas áreas incorpora um conjunto de medidas estratégicas, num total de 80 medidas que lhe dão significado. E depois, em baixo, o edifício tem raízes num conjunto de estruturantes. O que é que são estruturantes? São facilitadores, são facilitadores de várias ordem, quer de ordem tecnológica, quer de ordem administrativa, regulamentar, quer mesmo de ordem legislativa, que são necessários, que são quase pré-condições para que, efetivamente, e de forma transversal e partilhada às várias áreas de intervenção, lhes possam conferir peso e possam criar condições para a sua implementação. Cada área de intervenção, de alguma forma, vai assumir certos estruturantes e vai contribuir também para a implementação de outros estruturantes, num total de 56 estruturantes. Aqui tem, então, as 9 áreas de intervenção. Repararão que a vermelho, na parte de baixo, enfim, não sei se consegue ver muito bem, mas associamos o objetivo estratégico que vem da visão. Por exemplo, temos na área 1 serviços públicos digitais. Essa é uma área muito relevante, muito importante de toda a estratégia. E depois dizemos para um Estado mais próximo dos cidadãos e das empresas. Na área 2, processos mais simples e digitais para um serviço público de qualidade. Acesso e disponibilização de informação na área 3 para um Estado mais transparente. Integração e interoperabilidade para maior agilidade do Estado. Infraestrutura e segurança para uma maior resiliência. Tecnologia, naturalmente, como suporte. Legislação para um Estado mais confiável, um Estado digital mais confiável. Literacia para um Estado mais capaz e mais inclusivo. E boa governança para que seja possível fazer esta transformação. Só dar-vos um pequeno exemplo de uma das medidas nesta área dos serviços digitais. Reparem que temos a área e depois ela desdobra-se, verão aqui, em várias medidas concretas. Por exemplo, esta primeira de estruturar a oferta de prestação de serviços em torno dos eventos de vida do cidadão, com recurso à integração end-to-end. Institucionalizar um portal nacional com um ponto único de disponibilização dos serviços online. Uma ou outra, promover a transformação digital e a disponibilização online dos serviços que fomentam o ambiente de negócios do país e dinamizem o PIB nacional. Portanto, reparem como cada uma destas áreas é transformada é operacionalizada num conjunto de medidas estratégicas. Os estruturantes, como dizia, dividem-se em administrativos, portanto, ligados com a regulamentação e a organização necessária para implementar esta estratégia, legislativos, do âmbito legal, e tecnológicos, em termos dos serviços e das infraestruturas que podem ser partilhadas
pelo país e pelos diversos setores ao longo da realização desta estratégia. Um exemplo de cada. Ao nível administrativo, temos, por exemplo, a definição de uma equipa de serviço, simplificação e inovação centrada na Direção Nacional da Administração do Estado. Ao nível dos estruturantes legislativos, poderemos sublinhar o regulamento para a prestação digital dos serviços públicos. Ao nível tecnológico, naturalmente, a plataforma de integração e interoperabilidade como uma infraestrutura comum de muita relevância. E pronto, se este foi o caminho da estratégia, visão, áreas de intervenção, medidas estratégicas e estruturantes, definindo aquilo que almejamos, aquele ponto onde queremos chegar, o ponto seguinte foi a definição do plano de ação, que basicamente se estrutura num conjunto de metas que operacionalizam estas medidas da estratégia e, dentro de cada meta, num conjunto de ações concretas, mensuráveis, corresponsáveis, com datas que a concretizam. No fundo, o plano de ação não é mais do que uma operacionalização coerente e sistemática da estratégia. Eu gostava também de dizer que nós não partimos desta linha reta que vê naquele slide, não partimos de um documento de estratégia e por qualquer milagre produzimos um plano de ação. Não. O que aconteceu, de facto, foi que procuramos desenvolver um esforço muito grande de articulação com os diversos planos setoriais e os catálogos de produtos que emergem desses vários setores e que têm representados ali, talvez, os principais, de tal maneira que o plano de ação operacionalizasse a estratégia, mas de uma forma certamente ambiciosa, mas também sustentável, coerente, articulada com os desígnios estratégicos do país nos diversos setores que já tinham sido definidos ou estavam em processo de definição. E, portanto, este diagrama que nós, enfim, entre nós chamávamos a espinha do peixe, foi muito importante na conceptualização deste plano. Uma breve resenha, o Engenheiro João Cruz já falou disto, mas do processo de elaboração deste plano. Nós partimos certamente da estratégia. Houve uma primeira etapa de análise e de computabilização de todos os contributos e de todos os planos que apareciam naquela espinha de peixe e também para um esforço de identificação de boas práticas a este nível. Depois procuramos aprimorar as análises e definir uma metodologia concreta, validá-las com os pontos focais, na etapa 3, uma etapa absolutamente crucial para o desdobramento em metas e ações concretas dentro de cada meta. Em outubro do ano passado realizamos uma workshop de cocriação aqui em Cabo Verde e mantivemos um diálogo bastante sistemático com os diversos setores e aí a contribuição absolutamente essencial dos diversos pontos focais deve ser relevada e finalmente houve um refinamento e a escrita e discussão deste plano. O que é que temos no plano? Eu antes de me referir aos números que aqui têm, eu gostava talvez de referir os princípios básicos para os quais fomos confluindo. Um primeiro princípio que informa todo o plano é esta vontade de disponibilizar rapidamente mais e melhores serviços digitais. Mas isto associa-se a um segundo princípio, da centralidade do cidadão, entendido de uma forma muito ampla, o cidadão individual, mas também a sociedade civil, também o tecido económico-social, envolvente o ecossistema onde nos movemos, a centralidade do cidadão e deste ecossistema na concepção e na operacionalização dos serviços digitais a promover e a implementar. E, finalmente, um terceiro grande princípio que presideu a todo este trabalho, que tem a ver com a racionalização de recursos e com a melhoria da eficácia da administração pública. Se tiverem oportunidade, espero que tenham de analisar com algum detalhe os documentos que têm agora disponíveis, verão que este plano concretiza, operacionaliza a estratégia através de 34 metas, mais de 300 ações identificadas dentro de cada meta, um conjunto amplo de produtos
alguns deles vindos diretamente da estratégia, outros articulados com planos setoriais, nomeadamente com o PETS, um conjunto de serviços a disponibilizar bem identificados e um conjunto de impactos em indicadores internacionais previsíveis. Okay? Eu voltarei também a falar um bocadinho deste aspecto. Enfim, este é simplesmente um diagrama, ou esquema de um diagrama que fomos usando para interligar isto tudo. Eu queria talvez sublinhar o que é uma meta dentro deste plano de ação. E nos slides seguintes, que eu não vou detalhar, enfim, eu voltarei a este, mas eu diria que nestes slides que não vou detalhar aqui, que descrevem as várias metas do plano de ação, eu gostava de precisar o que é uma meta. Uma meta é, neste plano, uma unidade de operacionalização da estratégia. E ela contém um enunciado, uma filiação, de onde é que vem, um conjunto de ações concretas, cada uma delas dotada de um prazo e de uma instituição responsável, um conjunto de referências, que são os produtos impactados, o impacto nos rankings internacionais, os indicadores que permitem aferi-la, porque agora estamos de facto a falar de coisas que têm que ser mensuráveis no concreto, e uma prioridade na sua implementação, e ainda um conjunto de pré-condições. O que são pré-condições? São aqueles passos que têm que estar garantidos para que a implementação da meta possa ter sucesso. Nos próximos slides, que eu, enfim, para não vos cansar nem abusar do tempo, passarei à frente, detalharei apenas um ou dois exemplos, têm o enunciado das várias metas. Já agora, e permitam-me voltar um bocadinho atrás, neste slide têm a estrutura do plano de ação. Enfim, portanto, basicamente, verão que há dois capítulos iniciais de contexto e metodologia. Eu chamava a atenção para este capítulo 3, onde estas metas são apresentadas com todo o seu detalhe. Estas 34 metas com 303 ações propostas. E depois há dois capítulos mais pequenos, mas igualmente importantes, sobre a avaliação de impacto, nomeadamente em termos internacionais, e a estrutura de monitorização e governança do plano de ação. Eu diria que não vou detalhar estas várias metas, ficarão para a análise das senhoras e dos senhores, mas gostava de... Bem, elas são de facto muitas. Eu gostava de dar um exemplo, ok? Começamos aqui na meta número 1. A meta número 1 tem como enunciado implementar e disponibilizar o repositório comum de informações sobre serviços públicos até dezembro deste ano. Esta meta desdobra-se em ações, tem aqui exemplos, ela tem 5 ações, eu aqui pus apenas 2, mapear os serviços públicos, políticas e legislação em cada departamento, desenvolver o repositório de informação sobre serviços públicos prestados, disponibilizando APIs de integração. Depois, para cada uma das ações, quando e que entidades-chave estão envolvidas, estão responsabilizadas diretamente na sua execução. Okay? E este padrão, complementado depois, como disse, com todas as outras informações de impacto em rankings, de priorização, etc., este padrão é agora repetido nas várias metas. Por exemplo, esta é a meta 5, que tem a ver com implementar um serviço de acesso e modificação de dados. Trata-se de uma meta muito interessante, muito importante para a boa saúde dos serviços digitais, mas também uma meta com um enorme impacto nos diversos rankings que aferem estas coisas a nível internacional. Outro exemplo tem a ver com cibersegurança, para estabelecer políticas, normas, procedimentos e padrões de cibersegurança na administração pública de Cabo Verde. E podem ver, aqui há 11 ações implementadas, também citei apenas 2, várias entidades-chave envolvidas. Portanto, é este padrão que, enfim, que aqui apenas resumo, mas que poderão encontrar na leitura do plano de ação. Há 2 metas, as 2 finais, a 33 e a 34, que ocupam mais espaço no documento do que as outras e que têm a ver precisamente com a disponibilização em formato online dos serviços públicos,
relativos ao cidadão, ou tendo como target específico o cidadão, ou relativos às empresas. A 33 para as empresas, a 34 para os cidadãos. Verão aqui que o conjunto de ações envolvidas, por exemplo, nesta meta 33, que tem a ver com os serviços públicos a disponibilizar, tendo como alvo as empresas, temos 42 ações propostas, traduzem de facto este desígnio, este princípio básico do plano de disponibilizar rapidamente mais e melhores serviços. E poderão verificar no slide seguinte que eles são transversais a um conjunto de setores, da agricultura, ao ambiente, à indústria e comércio, ao transporte, às finanças, à habitação, ao lazer e ao desporto. De alguma forma, aquele gráfico tenta agrupá-las por estas categorias. São, de facto, digamos, envolvem estes vários domínios. No entanto, o plano faz uma ressalva que me parece muito realista, que é dizer que esta lista de serviços que foi identificada em sede de elaboração do plano, mas é dinâmica. Isto quer dizer que ela poderá ir tendo ajustes vindos de duas coisas, de duas fontes. A principal, talvez, a monitorização, o processo de monitorização da execução do plano de ação, que certamente é uma atividade crucial para garantir a sua correta implementação. E, por outro lado, do impacto de que se terá a percepção da sua implementação, quer nos índices de satisfação das populações, quer nos rankings internacionais. Temos aqui a meta 34, que tem exatamente a ver com a disponibilização dos serviços públicos digitais, tendo como alvo um cidadão. Reparem que aqui o total de ações ainda é maior, são 73 ações diferentes. Dois exemplos apenas: o pedido de certidões de registro automóvel ou a solicitação de reembolso de despesa de saúde. Portanto, as coisas, como veem, são bastante concretas e mais concretas estão depois no texto do plano. Novamente, divididas por um conjunto muito vasto dos diversos setores. E eu sublinho novamente que este processo e este conjunto de ações associadas a estas duas metas resultou não apenas de uma enumeração, mas eu diria de um diálogo e de uma interação muito interessante com os vários setores envolvidos através dos seus pontos focais. Este slide dá uma ideia da temporização destas metas e da percentagem da sua execução. Foi um exercício muito criterioso, não é fácil fazer esta priorização e, ao fazê-la, temos algumas surpresas às vezes. Por exemplo, existe um conjunto relativamente pequeno de ações que têm um impacto enorme como pré-condições para outras. Só dar-vos dois exemplos. Um deles tem a ver com a produção de legislação e regulamentação adequada para a prestação digital de serviços públicos. Esta, que é a ação 23.1, depois, se tiverem curiosidade de estudar com mais detalhe, mas esta ação muito concreta vai ter impacto em 12 ações do plano de ação relevantes. Outra que tem a ver com a elaboração e a aprovação da estrutura organizacional da Direção Nacional da Modernização do Estado tem um impacto, é uma ação de caráter organizativo ou estrutural, mas tem um impacto importante em 51 ações das 313 com que o plano joga. Portanto, a articulação destes calendários, esta temporização, foi um exercício também importante. Este próximo slide dá apenas uma ideia do conjunto de ações por ano e estamos na altura certa. Esta janela temporal de que partimos é 23 e 25. Finalmente, gostava de chamar a atenção para a análise que é feita no plano de ação do impacto deste plano no posicionamento do país nos diversos rankings internacionais. Aqui encontram
esse conjunto de indicadores impactuando nas primeiras 32 medidas, ok? E têm aqui os índices que foram considerados e, como podem ver, o conjunto de indicadores é bastante relevante. Eu gostava de ser muito claro sobre este aspecto. O plano de ação nunca diz, nem nunca poderia dizer, que a realização de uma determinada ação ou a conclusão de uma determinada meta vai fazer com que Cabo Verde salte da posição X para a posição Y no ranking XPTO. Naturalmente, isso não pode ser antecipado. O que pode ser antecipado, e é o que nós fazemos aqui, é analisar quais são os indicadores e os elementos na estrutura de cada ranking que podem ser impactuados pela realização de determinadas ações. E é esse exercício que foi feito, com a salvaguarda de que esses indicadores, em todos estes índices, mudam, são ajustados de edição para edição. Nós não sabemos ainda quais serão os indicadores, que ajustes haverá para o próximo período e, portanto, teremos sempre que trabalhar com as janelas de avaliação em mente. A próxima janela para o IGDI, por exemplo, é 2025. Será uma boa altura para aferir o sucesso que esta estratégia e este plano de ação tiveram. No caso das metas 33 e 34, analisamos basicamente, portanto, tem a ver com a distribuição de serviços, o seu impacto no IGDI e no Ease of Doing Business, que é um índice descontinuado do Banco Mundial, mas que tem, enfim, que se traduz agora em novos rankings. Como dizia, nós não fizemos uma absoluta priorização dos serviços. Aquilo que tentamos propor no plano foi um método para ajudar a equipa que acompanhará a sua execução para determinar a maneira de priorizar a execução dos vários serviços. Muito obrigado. Se me permite então continuar e concluir esta breve apresentação, eu diria que procurou este plano dar um instrumento à equipa de operacionalização para aferir a maneira correta de fazer a priorização das suas ações, baseado basicamente em 4 coisas: na importância e satisfação do serviço, em termos da aferição das expectativas na sociedade civil, cidadãos e empresas, do impacto nos rankings internacionais, como referi, e depois ao nível da viabilização da digitalização. Isto tem a ver quer com a existência de recursos financeiros apropriados e o seu aprovisionamento, naturalmente, quer com o grau de digitalização e informatização já presente e sobre o qual a implementação de ações concretas pode alavancar. E essa é uma mais-valia muito importante, como eu referi no início, do país, porque partimos já de qualquer coisa muito séria e muito consistente, e esse é um ponto muito, muito importante mesmo. Enfim, este método conduz depois a uma tabela para fazermos a aferição da priorização das diversas ações, enfim, que é um instrumento para trabalho desta equipa. E eu gostava de terminar com uma referência a qualquer coisa, a Sra. Ministra referiu também na sua intervenção, mas que tem uma importância absolutamente crucial em tudo isto, que é o modelo de governação do plano de ação, ou se quiserem, da implementação da estratégia, da operacionalização da estratégia de governação digital. Esse plano, esse modelo foi discutido, foi aferido, ele encontra-se resumido ali, basicamente com 2 órgãos, um Conselho Interministerial de Administração do Estado e Ambiente de Negócios, sediado na chefia do Governo, que valida e acompanha a execução ao nível das grandes opções e da procura de articulações entre as várias estratégias do país, e depois de um órgão de natureza de acompanhamento mais técnico, a Comissão Nacional para a Estratégia Digital, que valida e acompanha a esse nível técnico a execução do plano de ação.
Naturalmente, isto encaixa no papel crucial que tem o Ministério, em particular a Direção Nacional da Modernização do Estado, na monitorização de todo o processo e de todos os ajustes do plano de ação e articula no papel também muito importante, crucial, diria, dos pontos focais nos diversos setores. Este é o modelo de governação que foi alinhado, que foi discutido. Aquilo que eu gostava, a mensagem que eu gostava de passar é que se trata de um esforço continuado para evitar a desfocagem e as iniciativas ad hoc, que são sempre um risco na nossa vida e na vida dos países, mas que têm, de facto, o problema de diminuírem o potencial impacto de todo este trabalho e de pulverizarem investimentos e esforços. O modelo de governação exige também, não é qualquer coisa que cai do céu, mas exige também, isso é sublinhado nos documentos que os senhores têm, um esforço de apropriação coletiva pela sociedade cabo-verdiana da estratégia e do seu plano de ação, no desenvolvimento de um sentido de pertença e de participação, que eu penso que foi preocupação do Ministério e da Direção Nacional ao longo de todo este processo e que certamente o será daqui para a frente. E se me permitem, eu, penso que já esgotei os meus 30 minutos, mas se me permitem, eu gostava de voltar ao início, de saudar o país por este esforço, de saudar todos os colegas com quem tive a honra de colaborar ao longo destes meses e de vos deixar com um pequeno verso de um poeta cabo-verdiano, um poeta maior cabo-verdiano, Cursino Fortes, que me parece tem a ver com isto. Ele dizia: "E de pé o arquipélago ganha vida, porto e terra de árvores com hélices nas raízes." Esta figura de que este plano e esta estratégia são árvores, são coisas sustentáveis, mas que ao mesmo tempo têm hélices nas raízes para nos poderem levar mais longe, fazer voar. Penso que isso está muito alinhado com aquilo que eu encontrei em Cabo Verde e com aquilo que me parece poder ser um desígnio importante para o futuro. Muito obrigado e estou à vossa disposição. Obrigado ao engenheiro Luís Barbosa por nos ter feito aqui uma boa apresentação. Permitam-me saudar a presença do Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo de Cabo Verde, Dr. Ulisses Correia e Silva. Agora pedimos a vossa atenção para a apresentação do vídeo do site da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde. A vossa atenção. Temos o prazer em dar a si a primeira impressão do governacaodigital.gov.cv. Para começar, este é o website da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde, que almeja um Cabo Verde digital, um Estado ágil, capaz, resiliente, confiável e transparente, mais próximo em todas as etapas de vida dos cidadãos e das empresas. É um website responsivo moderno, com uma homepage simples e forte. O seu layout limpo permite permanecer aqui com foco. Aproveitando o foco, vamos conhecer ainda mais. Logo na primeira página há tópicos importantes a saber, basta clicar. É possível, desde já, efetuar pesquisas e download de documentos da estratégia digital e do plano de ação no canto superior direito. Seguindo-se com a apresentação da homepage, encontra-se aqui áreas de intervenção. Serviços públicos digitais, processos mais simples e digitais, acesso e disponibilização de informação, integração e interoperabilidade, infraestrutura e segurança, tecnologia, legislação, literacia digital e boa governança. Dentro das áreas de intervenção, pode ter acesso de forma detalhada às medidas estratégicas a elas associadas. A front page permite ver ainda algumas estatísticas, nomeadamente ranking EGDI, serviços disponibilizados online, medidas em curso e a GovTech Lira. Pode ainda clicar em ver todos para aceder a mais conteúdos. Mais abaixo encontram-se os estruturantes. Estruturantes tecnológicos, estruturantes legislativos e estruturantes administrativos. Cada um deles sólidos pilares de suporte
que sustentam de forma integrada, coerente e sustentável o governo digital enquanto facilitador-chave para a operacionalização das medidas estratégicas propostas. Dentro de cada estruturante, encontra-se a descrição detalhada, bem como as medidas estratégicas a elas associadas. O website reserva ainda uma área onde poderá acompanhar os projetos associados à transformação digital, a reforma tributária e a aduaneira digital mais, a resiliência e participa. Ver todos permite inteirar-se dos demais projetos que constam deste site. Para conhecer na íntegra a estratégia da governação digital de Cabo Verde e o respectivo plano de ação, faça aqui o download. Seguidamente, tem acesso direto aos respectivos sites dos parceiros. Ainda na página inicial, encontramos o rodapé que, para facilitar ainda mais, traz o menu, links úteis, newsletter, o número da linha verde e o e-mail direto do DNME, bem como a possibilidade de interagir com as redes sociais. Voltando ao início, aqui no banner EGDCV, terá acesso a mais informações com relação ao processo de elaboração da EGDCV. Clicando em Saber Mais, permite conhecer da forma mais detalhada a visão e metodologia utilizadas. Um outro pormenor simples e de muito interesse é o timeline, que dá acesso às datas importantes na transformação digital de Cabo Verde e que será utilizado para o acompanhamento do processo de transformação digital do setor público. No menu Documento está um manancial de documentos importantes que se relacionam com o processo de transformação digital, nomeadamente legislações, documentos estratégicos, entre outros. A website permite ainda atualizar sobre os acontecimentos relevantes na área da governação digital, no menu Notícias, em que tem a possibilidade de acompanhar também as informações sobre os projetos mais recentes. No fórum, existe um espaço onde podem-se debater questões importantes sobre a governação digital. Para conhecer melhor a DGCV e acompanhar a evolução da governação digital em Cabo Verde, basta ficar em governacaodigital.gov.cv. Faça isso. Muito obrigado. Para fazer o discurso de encerramento desta cerimónia, temos a honra de convidar Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde e Chefe de Governo, Dr. Ulisses Correia Silva. Tenha bondade. Muito bom dia. Gostaria de cumprimentar a Sra. Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, senhores deputados, Sra. Representante residente do Sistema das Nações Unidas, representantes do Corpo Diplomático, altos dirigentes da Administração Pública, de empresas, todo o protocolo observado. Gostaria de saudar a apresentação pública da Estratégia de Governação Digital e o Plano de Ação. E agradecer, de uma forma particular, o contributo do Escritório Conjunto do PNUD, Unicef e UNFPA, que financiou a assistência técnica, especialistas do Núcleo Operacional da Universidade das Nações Unidas para a elaboração do Plano de Ação. Em Cabo Verde já temos um percurso de alguns anos relativamente à governação digital. Várias iniciativas que estão dispersas por diversas áreas, desde a justiça, a segurança, a gestão aeroportuária, na área que tem a ver com a administração pública, a parte mais visível, a Casa do Cidadão. Temos diversas iniciativas das próprias empresas. Há um movimento em curso, há resultados, e a estratégia é precisamente para podermos encaixar e ter uma direção transformadora dessas várias peças que têm estado a ser desenvolvidas e que ganham dinâmicas
e que são importantes, mas a estratégia permite-nos ter uma orientação sem pôr em causa a dinâmica daquilo que tem que ser e tem que continuar a ser feito. Porque aqui temos a intervenção do Estado, temos a intervenção dos privados, temos as empresas, é um mundo e um sistema muito dinâmico. E a transformação digital é de facto hoje um imperativo para qualquer país que deseja melhorar a eficiência e a qualidade de serviço aos cidadãos e as condições para inovação e competitividade. E em Cabo Verde, por maioria de razão, nós somos um pequeno Estado insular, arquipelágico. Coloca desde logo problemas de necessidades de conectividade, não só através de transportes, mas através de telecomunicações, de internet, conectividades internas e externas, a língua, nomeadamente a língua inglesa, necessários para nós termos a unificação do espaço nacional e interagirmos com o resto do mundo, que é uma necessidade evidente. E temos que ter ganhos de eficiência em país que é arquipelágico. É possível multiplicar infraestruturas físicas por todo lado, mas é possível fazer chegar serviços por todo lado, com a mesma qualidade. Falar de educação, de saúde, de administração, qualquer tipo de serviço. E o digital ajuda muito nisso. E é um desafio importante em relação à produtividade e à competitividade. Nós, através do digital, eliminamos distâncias, democratizamos o acesso, conectamos com o resto do mundo e com a nossa diáspora. Por isso, o Governo considerou a transformação digital e a economia digital como grandes prioridades. São, de facto, desígnios nacionais, transformacionais. E temos objetivos também claros. Aumentar de forma significativa a contribuição da economia digital no crescimento e na riqueza nacional. Empregos bem remunerados, exportar serviços através do desenvolvimento de empresas de telecomunicações, da atração de investidores de referência para os parques tecnológicos, serviços de dados, fomento de startups e atração de competências da diáspora. Colocar o Estado mais próximo dos cidadãos e das empresas, através de uma maior abrangência e fornecimento de serviços públicos digitais. Um Estado mais ágil, com a maior integração e interoperabilidade dos processos, procedimentos e serviços. Um Estado mais transparente, com acesso e disponibilização de informação em plataformas digitais, como é o caso do Portal de Transparência em Desenvolvimento. Mas aproveito aqui também para dar um bom exemplo daquilo que está a funcionar de uma forma integrada, que é o portal consular. Todos os consulados hoje têm acesso a um portal que mudou de uma forma significativa a relação do Estado de Cabo Verde com a sua diáspora. Desde a produção de documentos, que tem a ver com a vida das pessoas do dia-a-dia, procurações, bilhetes de identidade, cartões nacionais de identificação, passaportes eletrónicos, que antes às vezes levava quase um ano, hoje leva uma semana, máximo 10 dias, e pode ser entregue em casa. É uma mudança significativa que precisamos transportar agora para o resto da administração do Estado. Isso tem muito a ver com qualidade de serviço, também com transparência da relação do Estado com os cidadãos. A qualificação profissional, o fomento do empreendedorismo e startups, os parques tecnológicos, que serão brevemente concluídos, deverão ser acompanhados por uma também focalização do NOSE em funções de atividades que visam acelerar a transformação digital do setor público e precisamos de políticas que criem maior dinâmica do setor privado. O Estado é um grande comprador de serviços digitais e todo este programa que nós estamos a implementar vai ter esse efeito. Portanto, não será o Estado produtor das soluções e das aplicações. O nosso tem o seu papel e tem que ser um papel cada vez mais dinamizador do mercado privado. E precisamos desenvolver, e há dinâmicas que estão em curso muito interessantes, muitas startups
que precisam depois ter combustível suficiente para aumentarem de dimensão e tornarmos esse mercado muito mais dinâmico. Creio que estamos no caminho certo para o conseguirmos e conseguirmos chegar lá. Transformação digital da administração pública, que é o grande trabalho que a gente tem que fazer, de facto. Há ritmos aqui muito diferentes e há situações muito diferenciadas. E a administração pública precisa urgentemente de transformação digital mesmo, o mais acelerado possível. Níveis de eficiência, tempo de serviço, qualidade até do controle de toda a informação, de toda a comunicação, transparência, tem que ser com uma administração pública totalmente diferente da administração pública que a gente tem. Que todo o nosso percurso de uma administração pública muito centrada em si própria, departamentalizada, funciona muito na ótica do funcionar e muito pouco na ótica do servir. E a transformação digital deve ajudar a fazer essa mudança de uma forma acelerada para podermos fazer com que processos possam reduzir também, às vezes, pequenos poderes que se instalam pela burocracia, que sabemos como é que as pessoas funcionam. E esses processos têm que ser o máximo agilizados, só podem ser com transformação digital. E há muito trabalho para fazer depois na análise das informações, na avaliação das informações, na tomada das decisões e não em estar atrás de papel, em papel a chatear a vida às pessoas. A burocracia é necessária, mas quando se torna chata, começa a criar problemas depois às empresas, aos cidadãos, o tempo das pessoas que não é igual ao tempo da administração. Portanto, temos aqui, de facto, um grande trabalho a ser feito e estaremos a trabalhar nisso. Temos, de facto, um grande desafio de implementar a visão do Estado na sua relação com o cidadão, com as organizações e com as empresas. A passar de uma visão departamentalizada para finalidades centradas no serviço público de qualidade aos cidadãos, às organizações e às empresas. Todos os ministérios e serviços de Estado devem estar alinhados com este propósito, que é o mesmo que dizer todas as lideranças, quer políticas ministeriais, quer dos dirigentes da administração pública, devem estar alinhados e comprometidos. Uma atitude proativa é importante para qualquer processo de mudança. Nós todos sabemos que não basta e não chega a termos as infraestruturas, não basta e não chega a termos os computadores, não basta e não chega a termos todos os meios, é preciso uma atitude. E essa atitude, de facto, tem que ser transformadora da situação atual, para podermos avançar com força. Isso é válido desde a concessão das reformas, medidas, priorização das ações, alocação de recursos e avaliação e monitoramento e avaliação dos resultados. Dentro do governo há uma pessoa que tem que ter responsabilidades maiores relativamente a isto. Eu estou a falar do Primeiro-Ministro, que tem que fazer com que isso aconteça. Os ministros têm que fazer com que... Aliás, o Primeiro-Ministro tem que garantir com que aconteça. Os ministros têm que fazer com que aconteça. Os dirigentes e colaboradores têm que fazer acontecer. Para podermos, de facto, ter aqui harmonia no processo. O Conselho Interministerial da Modernização do Estado e do Ambiente de Negócios, que é presidido pelo Primeiro-Ministro, vai ser acionado e terá que ter funcionamento regular para monitorizar e avaliar a implementação das estratégias e políticas de transformação digital. Digo já a partir daqui, isto não é fácil, mas tem que ser feito. A grande dificuldade, de facto, da implementação é a coordenação, é a articulação, é a sintonia, é o monitoramento e depois a avaliação. Isto tem que ser assegurado, porque senão os planos de ação vão ter dificuldades na sua implementação. E esta é a grande alteração que nós vamos ter que assumir e fazer depois acontecer a todos os níveis. E brevemente, porque isto já foi solicitado, nós precisamos fazer
uma reunião alargada com todos os dirigentes da administração pública deste país. Porque se isto aqui não for interiorizado, se não for assumido, teremos problemas de conexões. Aquilo que pensamos depois, muitas vezes, não é aquilo que as outras pessoas pensam, ou que pensam fazer. E esta transformação que tem que ser feita, vamos conseguir fazer, de certeza, colocar esses dirigentes como os primeiros defensores e promotores disto. Falar de todos os setores da atividade da administração, desde a justiça aos serviços mais simples de atendimento ao cidadão, tudo que mexe com a vida das pessoas, os documentos, essa tal burocracia, a relação com as empresas, será muito mais fluido e melhor se conseguirmos fazer valer esta nova atitude. Depois temos a cibersegurança, é uma das prioridades também do Governo, estamos a trabalhar com os parceiros, a operacionalização do Centro Nacional de Cibersegurança, a operacionalização da equipa de respostas de incidentes de segurança, juntamente com mecanismos de não só literacia, mas de cuidar, particularmente nesta questão aqui das redes sociais e o seu uso. Crianças, jovens, essa educação, essa proteção tem que ser assegurada. Vamos ter que ter cada vez maior atenção relativamente a esta matéria, porque sabemos quais são as implicações. E Cabo Verde não está imune a estes problemas que existem no mundo, não tem fronteiras e temos que reforçar a nossa ação relativamente a isso. E termino dizendo que o comprometimento do Governo é total. Isto é prioridade nacional. Temos condições de fazer. Existem as bases para o fazer. Há uma evolução positiva, temos resultados muito positivos. Agora temos que ser focados numa estratégia que permita acelerar todo este processo de transformação de uma forma coerente e com foco nos resultados. E na administração pública é essa a nossa obrigação. E as empresas têm tido dinâmicas muito interessantes. Vou falar aqui em Cabo Verde, posso enumerar, porque são duas as empresas de telecomunicações. A Cabo Verde Telecom e a Unitel têm estado a desempenhar um papel muito importante de liderança no processo da economia digital. Temos o NOSE, que tem um papel muito importante de acelerador da transformação digital, e temos um mercado hoje que está dinâmico. Startups, condições de ecossistema para que essas startups se desenvolvam. Vamos ter brevemente os parques tecnológicos. Há um conjunto de condições que têm que ser mais desenvolvidas e estamos otimistas. Agora é muito trabalho, porque isto vai exigir muito trabalho. E os resultados são compensadores, eu não tenho dúvidas relativamente a isso. Portanto, muito obrigado e muita força para todos. Muito obrigado, Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro. Terminamos assim a apresentação pública da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde e o respectivo Plano de Ação, agradecendo a presença de todos aqui. Muito obrigado.